A relação com o seu filho está no modo sobrevivência? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitas relações familiares hoje em dia já passaram do modo automático e já estão no modo sobrevivência. Quando a gente chega nesse nível de relação em família, é porque a situação já tomou uma proporção tão grande que cada membro da família passou a cuidar da sua própria vida e eles estão apenas sobrevivendo ali, sem que um entre numa relação mais íntima, mais próxima com o outro. Quando os pais me procuram, e muitos deles fazem isso, meio que desesperados, sem saberem como agir para poder sair desse modo sobrevivência, porque eles já percebem que existe assim um distanciamento tão grande na relação deles com os filhos. Eu aconselho a buscarem um novo entendimento, a tentar construir uma nova ponte para a partir daí a nova relação aconteça de uma forma muito mais tranquila, muito mais prazerosa. Viver em família, antes de ser um desafio, precisa ser algo prazeroso. Por mais difícil que seja atuar em família ou estar ali diariamente com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas diferentes de você, mesmo sendo filho, às vezes você não consegue dar conta. Então é preciso que os pais, eles procurem entrar num nível de entendimento, porque a partir desse nível de entendimento, todos vão entrar na condição de tolerar, respeitar, aceitar o outro, sem querer transformar o outro. Porque é uma ilusão os pais acreditarem que eles vão conseguir transformar, mudar o filho, se o filho não desejar fazer um movimento para isso. A gente não consegue mudar ninguém. O que os pais conseguem fazer é ser um modelo, não é, de comportamento, de regra, de vida, para que o filho olhe e diga: olha, meu pai fez assim e assim deu certo. O que é que eu posso tirar, não é, dessa experiência do meu pai de proveitoso para a minha própria vida? Mas querer que o seu filho repita os seus comportamentos e seja moldado dentro daquilo que você entende ser o ideal para a vida dele, você não vai conseguir. E quando o pai consegue isso, certamente na vida futura, quando o filho se sentir liberto desse ciclo de pressão, não é, que os pais muitas vezes impõem por conta da dependência que os filhos ainda têm em família, então, quando chega na fase adulta, eles percebem que podem se libertar desse processo e eles vão em busca dessa libertação, sim. E muitos adultos, não é, jovens ainda, chegam no CET psicanalítico precisando de uma ressignificação desse processo educativo com os pais, que foi muito opressor. E eles agora não conseguem dar conta de algumas demandas por conta exatamente desse processo educativo. Então perceba, papai e mamãe, eu coloquei aqui duas situações. Uma no qual os pais até conseguem obter êxito na sua imposição educativa sobre os filhos e outra na qual os pais não conseguem essa ascendência e a relação já está completamente desagregada, desestruturada, chegando ao que eu costumo identificar e chamar de modo sobrevivência. Quando a gente apenas se permite sobreviver, a vida ela passa tão lentamente e todos os condicionantes, digamos assim, que vêm do exterior, eles não são capazes de nos tirar daquela letargia. Nós passamos a sobreviver e aceitando tudo aquilo que chega até nós e não conseguimos tirar o mínimo de prazer de nenhuma situação. E a relação com seu filho
pode, assim, ter algum condicionante que possa evitar esse modo de sobrevivência na relação com ele. Só que é preciso, papai e mamãe, que você busque fazer um movimento diferente do que vinha fazendo até hoje. Porque já chegou ao entendimento de que tudo que você vinha fazendo é o que gerou a situação atual. Então é preciso observar, entender qual foi o foco da dificuldade para refazer esse caminho e mudar a situação. E aí você pode estar pensando que isso não vai ser algo possível de acontecer, mas quais são os motivos que podem fazer com que você não levante, não faça esse movimento de mudar a sua situação? Estar nessa zona de conforto pode ser até mais fácil. Por quê? Porque todas as vezes que a gente tenta fazer um movimento de mudança, algum desconforto emocional vai acontecer, não é? Então é por isso que muitas pessoas, elas preferem se manter na zona de conforto, entendendo que esse modo de sobrevivência tá bom, o que você tinha que fazer já fez, você tentou dar o seu melhor, não deu certo, e aí você se sente incapaz de fazer um novo momento. Mas o dinamismo da vida, ele muitas vezes, quando é assim muito contundente, ele pode ser pernicioso. Mas nesse caso, esse dinamismo pode ser usado em seu favor. E você precisa, papai e mamãe, entender que quando a gente desiste dessa relação em família, quando a gente desiste de ter um relacionamento com os nossos filhos, a gente meio que abre mão dessa oportunidade grandiosa de ser um condutor, um facilitador no processo de desenvolvimento e amadurecimento desse filho. E de certa forma, a gente está delegando a outros, não é? Essa situação, essa condição. Porque seu filho não vai conseguir se desenvolver sozinho. Todos nós precisamos, não é? Dessas relações, desse convívio, dessa troca, para que a gente possa crescer. E o seu filho não é diferente. Então, se tudo que você já levou para ele não surtiu um efeito, não é, esperado, se ele não consegue dar um feedback positivo nesse processo, é porque ele também já se acomodou a essa situação e certamente ele olha para você e não encontra elementos que ele considere válidos, não é? Para que ele possa se identificar com esses elementos e utilizá-los na própria vida. E eu, como sou defensora dessas relações familiares, porque eu acredito sim que sempre é tempo da gente gerar um recomeço na nossa vida, mas o meu foco principal é exatamente a capacitação dos pais para que eles possam entrar num novo nível de entendimento e se relacionar melhor com os filhos. Então, eu desenvolvi o projeto Pedagogia na Família exatamente por esse motivo, por esse desejo de procurar fazer esse despertar. Primeiro, gerar uma reflexão e depois levar até você, papai e mamãe, conteúdos, elementos que possam fazer com que você altere, transforme o seu processo educativo, porque é preciso que seu filho entenda que essa relação pode ser saudável sim, que ela pode gerar um entendimento que vai ser válido para toda a vida. Não só agora que ele está na fase da adolescência, mas na fase adulta, na fase madura, todos esses conteúdos que os pais geram em nós, eles podem, mesmo aqueles que a gente acredita que não são tão bons, eles podem sim serem usados para deles a gente tirar algo proveitoso. Pelo menos para que a gente entenda que aquela situação ou aquele comportamento não vai gerar em nós, não é, algo positivo. Então, pelo menos para que a gente evite determinados comportamentos e determinadas posturas. Mas o que acontece geralmente? Os pais, eles se mantêm presos, não é? Eles ficam presos numa condição de
entendimento da vida, ou entendimento dessa relação com o filho, porque às vezes eles confundem o processo de ter uma ascendência sobre o filho com a relação que precisaria ser mais de amizade ou precisaria ter uma autoridade que eles querem que seja imposta. Todas as vezes que a gente tenta educar através da imposição, certamente a gente não vai obter êxito nesse processo. Porque se você se colocar no lugar do seu filho, você vai entender que ele ou qualquer outro jovem ou criança não vai querer ser tratado com gritos, com cara feia, não é? Todo mundo precisa entender que para que haja um processo educativo eficiente, a gente precisa levar conteúdos e gerar reflexões. E eu bato muito nessa tecla porque eu entendo e em N situações de convivência, testando os relacionamentos, procurando entender como cada um se comporta, ao longo de muitos anos, a gente percebe que todas as vezes que os pais buscam ser muito mais contundentes e agir com pressão em cima dos filhos, os filhos vão correr deles. E essa relação não vai crescer. Ela vai gerar uma ruptura lá na frente. Porque no início, enquanto ainda existe uma dependência, você vai ver que seu filho ainda vai tentar atender tudo aquilo que você cobra dele. Mas vai chegar um momento no qual ele vai dizer: eu não preciso mais disso, não preciso estar submetido a isso. Então ele vai procurar buscar os próprios grupos, os próprios meios de atuação e, se possível, completamente diferentes daqueles com os quais os pais estão acostumados a orientar, não é? Eles querem um caminho diferente, eles querem um novo momento. E se você, papai e mamãe, não percebe isso, cada dia mais o seu filho vai se distanciando. Ele vai buscando novas pessoas para se relacionar e ele vai deixando você de lado. Por quê? Porque ele sabe que todas as vezes nas quais ele busca conversar com você, ou vocês procuram um entendimento, um diálogo, isso termina numa discussão, numa briga, numa situação mais complicada. Então, se você tenta evitar isso, porque seu filho hoje em dia já está exatamente nessa relação de apenas bom dia, tá tudo bem, não, hoje eu não vou, amanhã eu vou, não, a prova foi boa? Foi, mãe, tudo bem. E aí vocês não conseguem trocar 3 frases. Não existe um diálogo rico, não existe uma troca de experiências, não existe uma interação, aquela coisa de chegar perto, de ter o prazer de estar ali, de ter o interesse em saber o que está acontecendo com o outro. E se você chega nesse nível de relação, é porque a relação já está doente. E é preciso tomar um remedinho para isso, não é? Quando a gente está doente, a gente precisa ir a um médico, fazer um diagnóstico e depois ver um processo terapêutico para tudo isso, não é? Seja através de medicação, seja através de uma terapia. Então, nesse processo acontece da mesma forma. A relação adoeceu. Vocês estão em modo sobrevivência. Para vocês, se está bom, tudo bem. Se está ruim, tudo bem também. Deixa que o outro tome conta da própria vida, não é? Você já abriu mão, porque você entende que seu filho não vai nunca obedecer, não vai ter a disciplina que você gostaria que tivesse, não vai fazer o curso que você gostaria que ele fizesse. Então, tudo isso fez com que você chegasse a esse nível de desânimo. E a relação chegasse nesse nível de desestruturação. Então, quando as coisas estão desarranjadas, é preciso a gente fazer um movimento, não é? Tomar atitudes novas para que a gente possa transformar todo o processo. E você, papai e mamãe, está sendo convidado ou estão sendo convidados agora, nesse momento, diante dessa reflexão, a buscar esse novo entendimento, a buscar esse processo diferente. Porque é válido
que você não desista do seu filho. É válido que você busque estar presente na vida do seu filho. Sabe por quê? Ele precisa de você. E se nesse momento ele está reagindo de uma forma diferente, está evitando uma relação mais próxima, está tentando não ter tanta intimidade com você, certamente ele está sofrendo. Tem uma dor ali, tem uma tristeza, tem uma angústia, tem um medo. Entenda, papai e mamãe, que o que nos machuca nos assusta. E seu filho pode estar assustado exatamente porque a sua forma de educar pode estar sendo motivo de dor, de sofrimento, de angústia ao longo de muito tempo. E se fosse diferente, a relação não estaria nesse modo sobrevivência. Vocês não estariam vivendo por viver, sem aquele prazer de estar perto, sem aquele prazer de procurar o outro. Não é? Sem sentir alegria ou tristeza, apenas assim, tá, tudo bem, tá assim, eu não vou mais me incomodar com isso. Isso é ruim tanto na sua relação com seu filho, como na sua relação em qualquer outro meio social, ou na sua relação profissional, na sua relação com o seu companheiro, com a sua companheira. Então, é preciso identificar onde está doendo. Qual o nível de dor que vocês estão suportando, digamos assim. Porque esse nível pode estar altíssimo. E sempre que a gente está sofrendo, é necessário que haja um movimento para sair desse sofrimento. Você não pode aceitar estar se afogando sem se debater, não é? É preciso lutar contra um movimento de algo que não está bom, de algo que não está sendo produtivo. E para isso, você precisa, antes de tudo, entender que isso vai fazer bem a você primeiro. E depois é que você vai conseguir ajudar o seu filho. Sabe, quando a gente é alertado para no momento de perigo a gente primeiro se proteger e depois proteger o outro. Geralmente quem faz alguma viagem de avião recebe essa instrução de segurança, não é? Em caso de despressurização, põe a máscara em você mesmo e depois auxilie uma criança, um idoso ou alguém que está ao seu lado. Então, se eu estou desestruturada emocionalmente, se eu não acredito mais no meu processo educativo, se eu estou me sentindo fracassado e incapaz de atuar junto ao meu filho, eu que sou um adulto, eu que já tenho experiência e maturidade de anos em relação a ele, o que eu posso esperar desse filho? O que eu penso que o meu filho está assim identificando em mim como processo educativo? Como exemplo, se eu sou o primeiro a estar desequilibrado, se eu sou o primeiro a mostrar uma apatia, um desinteresse em relação a ele. E os jovens, quando nos procuram, eles falam exatamente desse processo. Que eles gostariam de ter um olhar diferente, de perceber um olhar diferente dos pais para com eles. Eles gostariam que os pais se interessassem, procurassem entender, procurassem conhecer aquilo que eles acreditam que é certo, aquilo que eles desejam fazer, aquilo que eles gostam de buscar, de atuar no dia a dia. E quando a gente já está vivendo nesse modo automático, a gente não está muito preocupado com isso. Percebe? A gente vai deixando, a coisa vai fluindo e tá tudo bem. Então, isso não é maturidade. Não permitir que os lixos emocionais, as situações difíceis do dia a dia não interfiram no nosso modo de atuação diante da vida, nem sempre quer dizer que a gente atingiu um nível de transcendência. Sabe por quê? Porque no fundo, se você for avaliar o seu estado emocional,
você vai estar fragilizado. É isso que você vai identificar. E não esse nível de transcendência. Então, procure entender primeiro como você, papai e mamãe, se encontra diante desse filho que desafia você diariamente. Não é? Que desacomoda emocionalmente por você perceber que tudo aquilo que você acreditava que poderia ser válido para que você levasse até ele, não surtiu efeito. E sabe que você não é único nesse processo? Às vezes a gente olha e de uma forma muito assim, às vezes até involuntária, a gente se pega comparando as nossas relações, as relações em família, com outras famílias que nós conhecemos. De pronto, eu já informo a você que essa comparação não é válida, não é? São pessoas diferentes, são níveis sociais, financeiros, culturais, completamente diferentes. Mas digamos que você se pega nesse processo, se comparando, e aí você olha as famílias e diz, poxa, mas a família de fulano é tão boa, a família A, a família B, consegue interagir de uma forma tão bonita, é uma família tão bonita. Será? Será que você acredita mesmo que essas famílias que você identifica como famílias exemplares, elas não vivem processos difíceis? Mas existe uma diferença entre viver em conflito, estar em conflito e se acomodar a esse modo de vida. Porque se existe um conflito, ele é como um sinal de alerta, é um sino que está tocando ali, chamando a sua atenção. Chamando a sua atenção e mostrando que algo não está bem. Chamando a sua atenção para fazer você despertar. Despertar para uma dor que incomoda você, não é? Que está latente em você e certamente está latente no seu filho, que ainda não está maduro emocionalmente, que ainda não sabe lidar com essa dor. E como você acha que seu filho vai reagir a essa situação quando você mesmo, que é muito mais experiente, já está reagindo de forma negativa? Entende? Então, papai e mamãe, é hora de despertar. A vida está aí, ela pode ser muito bela. Ela pode estar trazendo para a gente sorrisos, abraços, conquistas pessoais, crescimento, amadurecimento. E é muito mais bonito quando a gente vive a vida ao lado daqueles que Deus nos proporcionou formar uma família. E por que não lutar por ela? Por que não fazer dessa família, desse filho, desse companheiro, não é? Um porto, um cantinho onde vai existir acolhimento. Onde você vai se sentir bem, vai dizer, olha aqui, eles me entendem e eles me amam, conhecendo, sabendo quem eu sou. Então seu filho precisa ter esse sentimento de pertencimento. Olha, essa é a minha família. Você precisa voltar a ter esse sentimento de pertencimento. E você pode ser o canal, o agente transformador desse processo. Porque é preciso que um desperte. Quando um desperta e passa a agir diferente, os outros seguem junto. Porque ninguém aguenta viver sofrendo. Todo mundo quer dar um basta no sofrimento. Mas para que o sofrimento cesse, é preciso que a gente se equilibre e procure fazer algo diferente. Porque se você faz sempre a mesma coisa, seria assim uma inocência esperar resultados diferentes dos quais você já recebeu, né? Daqueles que você já recebeu. Então, vamos juntos. Eu estou aqui para lhe incentivar. Eu estou aqui para mostrar a você que é possível. Que é possível você voltar a sorrir com seu filho, abraçar o seu filho, bater papo, dialogar
E para isso basta um movimento seu, basta a sua coragem de acionar, não é, a sua vontade e seguir em frente, tentando mudar, alterar aquelas ideias que já estão ultrapassadas, que não servem mais para a relação de vocês. Então vamos abrir a mente, vamos procurar, buscar esse novo. Sabe, eu gosto de observar as ondas do mar. Elas não cansam, não é? É sempre aquele movimento, elas vão e voltam, elas vão lamber, não é, as areias da praia, que a gente pode falar assim mais poeticamente. Depois elas retornam. E assim existe uma vida ali, um movimento, uma vibração. E é isso que a gente precisa fazer. A natureza nos ensina. Você, eu, podemos observar a natureza e aprender com ela. E é esse movimento das ondas do mar, de saber ir e vir, não é? E ter forças para continuar indo e vindo, levando e recebendo, não é? Que você precisa fazer junto ao seu filho, tá bom? Então eu desejo que você consiga refazer esse momento junto a ele, que você saia desse modo de sobrevivência, que você adquira vidas novas nesse jogo da vida, que é tão importante para você, para seu filho, para aqueles que convivem com você. E peço a você que compartilhe esse conteúdo, que cite um amigo, que indique nosso conteúdo, nosso canal a um amigo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, para que a gente possa levar esses conteúdos para muito mais famílias e para que elas possam ser beneficiadas com eles, tá bom? Um grande abraço e até a próxima conversa.